Você está de pé? Eu queria que você abraçasse seu irmão aí, cumprimentasse seu irmão. Se você não conhece ele, pergunta o nome dele. Dá um abraço nos 5, 6 irmãos aí, olha para trás, tem gente lá atrás. Quem está atrás olha para frente, quem está do lado olha do lado. Eita glória! Glória! Tem alguém que nos visita aqui essa noite pela primeira vez? Eu queria que você desse assim, ó, tem uma família, família, amigos. Eita glória! Tem gente ali, ó. Vai chegar um cartão para você aí, querido, ó. Tem mais gente ali atrás, que bênção. Glória a Deus, sejam bem-vindos aqui em Lagoinha. Glória a Deus por sua vida. A gente acha que merece até um aplauso. Tem bastante visitante ali atrás, ali, ó. Que glória! Celebra aí a vida dos visitantes. Glória a Deus. Tome seu assento, querido. Eu quero pregar essa noite como eu nunca preguei. E talvez seja a minha última pregação, não sei. Mas eu queria que você recebesse como você nunca recebeu também. E eu queria que você se manifestasse como você nunca se manifestou também. E eu queria que você fizesse tudo essa noite que você pode fazer, que você não sabe como vai ser amanhã. O pastor está dizendo que nós vamos morrer? Eu não sei. Na minha esperança, eu estou dizendo que pode ser que o que você vai fazer hoje aqui gere expectativa para ser melhor do que hoje e amanhã. Então por isso que a gente tem que fazer bem feito agora. Porque o que nós fazemos bem feito agora vão nos dar acesso de outras coisas melhores, mais possíveis de serem acessadas de uma forma melhor, maior, mais ampla. Deus não confia na mão de pessoas que não deixam na mão dele o que ele pode fazer. Se você diz que entrega na mão de Deus, entregou na mão de Deus a sua vida, então esqueça dela, não pertence mais a você, pertence a ele. E eu queria falar um pouco sobre mesa, sobre esse negócio de mesa, de estar na mesa. E estar na mesa é um negócio que é bem peculiar daqueles que entendem o que é estar na mesa. Por quê? Porque esse negócio de mesa é desde o começo. Eu costumo sempre dizer, e sempre vou repetir isso para que você possa entender. Lá no céu tem fome? Por favor, se manifeste. No céu tem fome? Tem sede? Qual é a primeira coisa que nós vamos fazer quando chegar no céu? Comer e beber, sentar na mesa. Sentar à mesa. Ah, pastor, mas se não tem fome, não tem sede, por que eu tenho que sentar na mesa? Porque sentar na mesa não quer dizer necessidade, quer dizer comunhão. Estar sentado na mesa não tem nada a ver com necessidade. Você acha que um pedacinho de pão, quando a gente se reúne aqui para ceiar, mata a nossa fome? Paulo diz que quem tem fome, come em casa. Vai na igreja que você vai matar a fome. Mas de uma coisa nós entendemos, que quando a gente toma aquele cálice na mão, aquele pedaço de pão na mão, há uma comunhão intrínseca entre nós. Um fortalece o outro, um olha no outro do outro. Se precisar pedir perdão, pede perdão. Um olha para o outro e diz: você é forte, meu irmão, você vai vencer essa batalha. Se levanta. Nós temos essa koinonia, essa comunhão, por causa de um pedacinho de pão, porque nós somos convidados a sentar na mesa. Mas deixa eu te falar uma coisa, é na mesa que os olhos são abertos também. Talvez se você veio essa noite aqui com seus olhos fechados, eu quero dizer para você, seus olhos vão ser abertos. Seus olhos serão abertos. Em Gênesis 3. Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Gênesis 3, no verso de número 1 até o verso de número 7, tem uma história interessante, eu queria ler com você. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhuma das árvores do jardim. Aliás, é uma pergunta: não comam nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim.
Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. A serpente disse à mulher: certamente não morrerão. É que Deus sabe que no dia em que vocês comerem dele, os olhos serão abertos, os olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, atraente aos olhos e desejável para dela se obter sabedoria, tomou do fruto e o comeu. Também o deu a seu marido. Então os olhos dos dois, então lhe deu a seu marido que estava junto com ela. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram algo para cobrir-se. Até o verso número 7, eu li Gênesis 3, do capítulo 1, do verso de número 1 até o verso número 7. E eu queria compartilhar com você essa porção da palavra de Deus. Faz sentido para você? Você está aqui essa noite com os seus olhos abertos. Quem está me enxergando aqui? Todo mundo está me enxergando? Pudera, camisa branca, boné branco. Todo mundo está me enxergando. Mas aqui o interessante é que eles também no jardim do Éden estavam com os seus olhos abertos. E a Bíblia diz que ao comer do fruto os seus olhos foram abertos. Que olhos? Se eles já estavam com os olhos abertos. Quais olhos foram abertos? O apóstolo Paulo em Efésios, ele vai deixar muito claro isso. Efésios 4, ele vai falar sobre isso. E ele descreve que os olhos do coração precisam ser iluminados. Esses olhos do coração, eles precisam estar abertos. É com os olhos do coração que você precisa enxergar a vida que Deus tem para você. Não é simplesmente com os olhos, esse aparelho que nós temos aqui, que capta a visão, capta a luz. Não é esse aparelho que eu estou falando dos olhos do nosso coração, que são cobiçosos, que vez ou outra nos colocam dentro de ciladas. Esse negócio de abrir os olhos tem muito a ver com aquilo que recebemos e de quem recebemos. Tem a ver muito com o que recebemos e de qual mão nós recebemos. Se a mão que nos alimenta tem uma proposta de vida, tudo nos levará para a vida. Mas se a mão que tem nos oferecido alguma coisa é uma mão que produz morte, tudo levará para a morte. No Éden, a mão que ofereceu o fruto carregava morte em vez de vida. E a mulher, ao receber o fruto, o convite daquela serpente, para que pudesse saciar o seu desejo e os olhos, vista essa visão que temos, cobiçou aquele fruto, então enganosamente ela foi atraída e oferece também ao seu marido. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não quero aqui falar pejorativamente no gênero feminino, mulher. Eu não estou tratando a respeito da figura feminina, eu estou tratando a respeito do que aconteceu no Éden. Não vá me dizer aqui que o pastor Denis aí, está descendo a lenha em cima das irmãs, das mulheres. Não me interprete mal. Eu estou falando a respeito do que aconteceu lá no Éden, e a figura que recebe o fruto da mão de uma serpente é uma mulher. Poderia ser Adão, poderia ser. Mas deixa eu te falar uma coisa, querido, é Eva que recebe. E o apóstolo Paulo fala lá em Timóteo que não foi Adão enganado, mas sim Eva foi enganada. A mulher foi enganada. Ao ser enganada por esse ser tão astuto, tão minucioso e detalhista, o diabo investiu pesado para destruir a nossa história. Ele investe forças pesadas para destruir a minha e a sua história. Ele tem investido dias, meses, anos, e não haverá descanso. Tem uma coisa que o diabo é mais do que eu e você: ele é paciente. Ele tenta, ele é insistente, ele tenta, até que as forças vão
minando. Eu acredito que o primeiro contato do diabo e aquela mulher no jardim, no Éden, não foi no dia que ela caiu. Eu acredito que ali teve muita conversa. Teve muito tempo de conversa para que as coisas pudessem acontecer. Se você tem dirigido a sua vida por mãos que têm aconselhado você, tome cuidado com o que está na mão e os propósitos que essa mão tem te oferecido, tá? O texto é bem claro, os olhos de ambos só foram abertos quando Adão comeu o fruto. Não foi quando Eva comeu. Foi quando Adão comeu. E aqui eu quero fazer uma conjectura com você. Se o texto é bem claro quando diz que ambos, os olhos de ambos foram abertos, quando Eva come, os olhos não são abertos, mas quando Adão come o fruto, os olhos se abrem. Olha que interessante, querido. O diabo não teve acesso a Adão, ele teve acesso a Eva. O diabo não sabia como pegar a Adão. Então ele foi em quem? Na pessoa mais próxima de Adão. Tome muito cuidado na vida. O diabo, ele é tinhoso, ele é insistente, persistente. E se ele não consegue atingir você, ele vai procurar pessoas perto de você. Ele vai procurar pessoas que são próximas de você, pessoas que às vezes você coloca a sua confiança nela, coloca a sua esperança nessas pessoas, e possa ser que essas pessoas sejam então um caminho pelo qual o diabo venha tocar em você. Ele não consegue tocar em Adão, mas ele toca em Eva. Para Eva, o diabo se apresenta como uma serpente. Para Adão, o diabo se apresenta como Eva. Você entende? Você compreende isso? E por que Adão, ao ver Eva, ele não nega o fruto que está na mão dela? Porque era a mulher que ele expressou para Deus. Essa mulher sou eu fora de mim. Tudo o que eu quero está nessa mulher. Ela é a mulher perfeita, corpo perfeito, mente perfeita. Tudo nela é perfeito. Ela é sangue do meu sangue, osso do meu osso, carne da minha carne. Ela sou eu fora de mim. Como é que Adão ia negar uma proposta dessa? Quando Adão olha para Eva, ele vê toda a expressão daquilo que Deus tinha criado. Era uma mulher perfeita, era um homem perfeito. Mas deixa eu te falar uma coisa, querido, cuidado com os convites que podem chegar através de pessoas perfeitas. Pare de olhar fisicamente, passe a olhar com a proposta que está na mão. O que levou Adão a cair foi a proposta da mão. Quando Eva chega para ele, ela chega com uma proposta: olha o fruto, coma. Pare de olhar com os olhos humanos. Pare de enxergar tudo perfeitinho. Passe a discernir momentos, situações, coisas, tempos da nossa vida. Nós precisamos fazer isso. Como corpo de Cristo, precisamos fazer isso. Adão caiu. Deixa eu te falar uma coisa. Eva era ou não era uma criatura de Deus? Sim ou não? Sim. Eva carregava a semelhança de Deus? Sim ou não? E o que ela carregava na mão era de Deus? De quem que era? Então pare de olhar para aquilo que as pessoas têm oferecido a você. Olhe, discirna a proposta que está nas mãos. O que possa ser que seja uma proposta do diabo. Possa ser a proposta de uma serpente. Possa ser que seja. Só que ele se encantou. Ela é linda. Quem que é solteiro aqui? Solteirão, solteiros. Levanta a mão os solteiros aí. Basta ter um corpinho malhado, um corpinho sarado que já leva você? Basta ser a saradona da faculdade que já leva você? Pare de olhar para o corpo, olha para a proposta. Olha para a proposta da mão. Olha o que essa pessoa tem a oferecer para você. Olhe para a proposta, discirne a proposta. Discirne a proposta.
Ai, pastor, casei e não sabia que ele era assim. Sabia sim. Sabia que ele era assim, sim. Ilusão, paixão. Paixão tempestiva que com a mesma força que vem, vai. Aí quando passa a paixão, sobra o quê? Desespero. Estou casado, não sei o que fazer. Estou casado, não sei o que fazer. Essa mulher é um demônio, esse homem é um demônio. É um cão. O que eu faço agora? Olhe para a proposta. Pare de olhar para o corpinho. Pare de olhar para o que os olhos da vida cobiçam. Olhe para a proposta. O texto é bem claro, que os olhos dele só foram abertos depois que Adão comeu o fruto. Eva foi iludida pela serpente. Adão não. Adão foi iludido por Eva. Adão foi iludido por Eva. Foi Eva que iludiu Adão. E o diabo sorrateiramente conseguiu o que ele queria. Eva era a criação de Deus, era a esposa de Adão. Tinha nas mãos uma proposta do diabo. Ela tinha na mão uma proposta do diabo. Olha que coisa interessante, meu irmão. Cuidado com pessoa que chega de mansinho. Cuidado com pessoa que chega prometendo coisas que você sabe que vai te levar a dias terríveis. Cuidado com isso. Não se distraia com a aparência. Olha para a proposta. Não se distraia com a aparência. Eu não sou privilegiado de beleza. Eu sei que minha esposa não se apaixonou pela beleza. Mas aí se você é como eu, alguma coisa você tem que ter virtude. Ou é bonito ou é inteligente. Eu acho que eu sou mais inteligente que bonito. Agora, se você não é nem bonito, nem inteligente, que o Senhor te salve. Que faça um milagre na sua vida. A gente precisa olhar e ver que propostas estão destruindo a sociedade. Propostas estão destruindo o ser humano. Corrupção. Casamento sendo destruído. Porque o perfume da cheirosona lá do trabalho é melhor. Porque uma noite com ela é melhor. Que isso, meu irmão? Que isso? Que propostas? De onde é que vêm essas propostas? De onde está vindo essas propostas? Quando eu falo para você que Cristo, Ele se revela na mesa para nós, e os nossos olhos são abertos na mesa, é que uma vez aceitando Jesus Cristo, a proposta de Jesus Cristo sobrepuja qualquer proposta mundana, qualquer outra proposta que está no mundo, a proposta de Cristo, ela sobrepuja. Pastor, mas a proposta de Cristo é cruz. Pois é, por isso que ela sobrepuja, porque a cruz nos mata, não nos negocia. E aí nós vamos fazer morrendo essa natureza carnal, de forma que você vai compreendendo e entendendo o que o apóstolo Paulo vai falando. Paulatinamente você vai entendendo, já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que tenho agora já não tem uma vida de desejos mundanos, mas tem uma vida que coopera. E aí você vai compreendendo, se coopera, coopera para o bem. De forma que eu já posso falar, já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E cada reação que eu vou tendo, então essas reações vão cooperando para o progresso do Evangelho. De forma que quando uma pessoa olha para mim, olha para você e fala assim, tem alguma coisa estranha naquele casal. Aquele casal ali é demais, é fenomenal. Eles reagem diferente de todo mundo. Faz coisas que não é todo mundo que faz. Quando fala pouco, mas quando fala... As ações, o testemunho. Sentar na mesa também abre os olhos. Se por um lado lá abriu os olhos para ver o que era mal, sentar na mesa com Cristo também abre os olhos porque é bom. Também abre. Agora deixa eu te falar uma coisa. Cristo se revela na mesa. E as últimas instruções para os apóstolos foi na mesa. Ele fala do plano dele inteirinho na mesa.
de todos os apóstolos, o que não podia faltar naquela mesa era Judas. O único que não podia faltar era Judas. Porque Judas foi o que empurrou Jesus para o propósito. Ele não podia faltar. Ele tinha que estar naquela mesa. Agora olha que interessante, querido. Cristo, para revelar a cruz, ele prepara o quê? Uma mesa. Não é? Ele preparou uma mesa. Para revelar a cruz e o propósito da cruz, ele prepara uma mesa. E é na mesa que ele fala de todo o propósito dele. E depois que ele morreu e ressuscitou, os discípulos não entenderam o propósito da cruz. O que eles fizeram, os discípulos? Se espalharam tudo. Voltaram a pescar, foram viver a vida. Não é? Que interessante. Então o que ele fez para explicar novamente o propósito da cruz? Depois de ressurreto, o que ele fez? Preparou outra mesa. Lembra no caminho de Emaús? Outra mesa. E quando Jesus Cristo se assenta na outra mesa para explicar a cruz, porque ele não ia se crucificar de novo para explicar a crucificação, mas ele preparou outra mesa para explicar a crucificação. E ao explicar a crucificação na mesa, novamente na mesa, o que acontece com os dois discípulos que estavam indo para Emaús? E os olhos foram abertos, e eles retornam para Jerusalém correndo. Para quem quer entender qual é o propósito de Cristo para a sua vida, senta com ele na mesa. Senta, porque ele não vai se crucificar de novo por sua causa, nem pela minha causa, mas ele vai nos convidar para estar na mesa, de forma que quando vocês voltarem a fazer isso, façam em memória de mim, até que eu, porque doravante, vocês vão ceiar comigo de novo na casa do meu Pai. Lá tem outra mesa. O céu vai se iniciar com mesa de pessoas com os olhos abertos, de pessoas que estão com os olhos completamente abertos pelo Evangelho, pela palavra do Evangelho. E uma vez nos limpou, nos purificou e nos tornou parecidos com Jesus. Quando eu olho, tem um monte de Jesus aqui. Tem um monte de Jesus. Tem Jesus careca, tem Jesus de bigode, Jesus de barba, tem Jesus de óculos, Jesus branquinho, Jesus mais escurinho, Jesus magro, mais fofinho. Tem um monte de Jesus aqui, tudo parecido com Jesus. Que coisa, tem Jesus novinho, tem Jesus mais velhinho. Eu e o Emerson, no caso, já estamos na curva descendo, não é? O plano da morte de Cristo foi para ele, meu irmão. Esse plano para trazer a redenção lá dos olhos abertos no Éden foi para Cristo, foi para ele. O plano da morte de Jesus Cristo foi para ele, mas o que aconteceu através da sua morte foi para mim e para você. Sabe, tuas dores, teus lamentos, teus desapontamentos, foi na cruz. Uma vez que ele já levou esses problemas na cruz, por que é que você quer vivê-los? Se ele já levou e carregou esses problemas, essas tempestades na cruz, por que você quer revivê-los? Depressão não é para você, querido. Ansiosidade. Tem gente que é tão ansiosa que parece que o diabo toca piano nos seus nervos. Abandono. Desespero na alma, traumas, dores profundas dentro da alma, carregam dores. Por que você quer viver se já foi levado, se já foi colocado sobre Cristo na cruz do Calvário? O plano da cruz foi para ele, mas o resultado da cruz é nosso. O resultado da cruz é nosso. E a maioria das pessoas fala assim: pastor, mas se o resultado da cruz é nosso, por que eu peco? Deixa eu te falar uma coisa, esclarecer uma coisa para você, querido. O problema não é o pecado que eu cometo, mas é o pecado que eu me torno. É o pecado que eu sou. É o pecado de não querer abandonar aquela vida pregressa, desgraçada, destruída, e querer dar
continuar vivendo ela. Sabe, deixa eu te dar um recado, tem uma vida melhor para você viver. Tem uma vida melhor para você viver. Tem uma vida proposta por Cristo. Ah, pastor, não vai ter mais tribulação? Vai ter, mas você vai ser o Senhor da tribulação. Vai ter dias maus? Vai ter, mas você vai suportar os dias maus. Vai ter perca? Sim, vai ter perca. Os discípulos perderam tudo. Abandonaram barco, família, emprego. Mas deixa eu te dar um recado. Por alguém que abandonou muito mais por causa deles. Eles abandonaram algumas coisas. Só que Cristo abandonou tudo. Por causa deles. Então tem. É lógico que tem. Não é uma vida de fantasia, é uma vida de realidade. Cristo não nos dá situações ideais. Cristo nos dá situações reais. Qual que é a situação ideal hoje à noite aqui? Quando a gente sai dali, tem uma Coca-Cola gelada, um monte de salgadinho. Situação ideal. Vamos ali no Biga, está tudo pago, porque o Emerson pagou lanche para todo mundo hoje. Situação ideal. Mas qual a situação real? Qual é a situação real? Jantar em casa. E se a mulher não tiver feito a janta, ou você, maridão, não tiver feito a janta, vai ter que passar no Big e não vai ser o Emerson que vai pagar, não. Deus não nos dá situações ideais. Ele nos dá situações reais. Amanhã, quando você se levantar, não é passo de mágica. O problema está resolvido. Não, você vai enfrentar ele de frente, olhando no olho. E é o problema que tem que temer você, meu irmão. É o gigante que tem que temer você. Sabe, eu aprendo uma coisa com Davi. Davi nunca valorizou o seu gigante. Nunca chamou o gigante de gigante. Quando ele olha para o gigante, ele fala assim: esse incircunciso vai saber que tem Deus em Israel. Ai, esse problema está me destruindo. Para de confessar derrota. Para de ficar confessando derrota. De que os gigantes que se manifestam na sua vida vão sobrepujar quem você é. Não vão. Ou você se posiciona, ou você vai temer os gigantes que vão te desafiar. Ou você toma uma postura de uma pessoa que se encontrou com Cristo, e aí você vai passar a de fato a ser temido. Sabe? Existem pessoas que não precisam nem do diabo para tentá-la, elas já são sua própria tentação, meu irmão. Ai, pastor, ora por mim. Ai, pastor, claro que a gente vai orar, mas você tem essa autoridade nos seus lábios. Mas você tem essa autoridade em suas mãos erguidas. Você tem essa autoridade quando você lá na sua casa, se é que faz. Se é que você faz. Quando você ora. Quando você lê a palavra de Deus. Quando você cumpre a palavra de Deus. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido muito a fazer? Eu tenho feito isso toda manhã, eu saio de casa. Eu saio de casa ressaltando versículos da Bíblia. Eu não quero nem saber se o aluguel vai vencer, se o cartão vai vencer. Eu vou dizendo todo dia: o Senhor é meu pastor e eu sei que nada vai me faltar. O Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. O Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é aquele que habita, não é qualquer um. É aquele que habita lá no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansa. É aquele que descansa, tá? Não é aquele que dá o problema, toma o problema, dá o problema, toma o problema, dá o problema, toma o problema de novo. Resolve com as próprias mãos. Não, é aquele que descansa. O que aflige seu coração essa noite? O que está afligindo seu coração essa noite? O que está pondo você em desespero essa noite? Será que você não pode dar um passo em direção a esse lugar de tranquilidade que vai gerar descanso para a sua alma? Será? Pessoas que são tormento de si própria. São pessoas que se tornam demônios de si mesmo, torturam-se, descontrolam-se, são ansiosas.
Uma pessoa de fé, ela demonstra com atitudes que não são muito comuns. O negócio está pegando fogo, mas uma pessoa de fé, ela está lá. Isso vai passar. Uma pessoa de fé, ela sabe que tribulações têm começo, meio e fim. Existem vales que nós enfrentamos na vida que são profundos, e são curtos, mas profundos. A morte de alguém, a perca de um filho, uma doença, uma perca inigualável, são profundos. Vai exercer mais forças de você, mas eles são curtos. Vai passar. Existem outros vales que eles são rasos, mas eles são longos. Eles são extensos. Você vai ter que caminhar mais, persistir mais, até que você possa atravessar. Mas para os dois você precisa de fé. Você precisa de fé, eu preciso de fé. Nós precisamos de fé. E em todo esse processo nós precisamos aprender com Jesus. Não é com horóscopo, não é com a irmãzinha sapatinho de fogo, não é com a irmãzinha do coque, não é com o profeta. Nós precisamos aprender com Jesus, porque Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Aprenda com quem sabe. Jesus sabe. Aprenda com Ele. O que eu tenho que aprender com Ele? Porque Ele sabe o que é ser traído. Ele foi. Ele sabe o que é abandono. Ele foi abandonado. Mas Ele sabe o que é ser vitorioso. Ele sabe o que é ter domínio. Ele sabe o que é ter poder. Ele sabe o que é ser poderoso. Irmão, poder corrompe. Poder corrompe. Tem um ditado aí que diz: basta dar poder para a pessoa, o poder não corrompe, né? O poder potencializa o que a pessoa já é. Cristo é todo poderoso e nunca se corrompeu, não é? Então Ele disse: eu vos dou poder. Eu vos dou poder. Agora a gente precisa saber o que fazer com o poder. Tem gente que quer poder para ser mais do que o outro. É poder para servir. É poder para servir. É poder de que quando os olhos estiverem abertos, você não tomar a decisão segundo a proposta que está na mão. É você olhar para a proposta e discernir a proposta. Eu tenho poder para discernir essa proposta. Eu não vou aceitar, eu vou aceitar. Vou fazer assim, não vou fazer. Compreende? Nós temos que ter esse aprendizado direto com Cristo. Ora, os discípulos nunca pediram para Jesus ensinar como curar. Eles nunca pediram para Jesus: mestre, me ensina aí como que eu devo fazer para andar sobre as águas. Embora eu acho e acredito que seria uma coisa muito legal. Senhor, me ensina aí a andar sobre as águas. Você já pensou nos dias atuais de Instagram, Facebook, Twitter? Você imaginou Pedro andando sobre as águas, ele e o mestre, Tiago de dentro do barco, só aqui, ó. Pode postar? Pode postar? Posto no seu, Jesus, ou no de Pedro? Você imagina? Como que seria? A multiplicação de peixe, meu irmão, correria o mundo. Embora correu. Sem Instagram, sem Facebook. Boca a boca, ó, anúncio. Mas olha que coisa interessante. Eles nunca pediram essas coisas para que Jesus o ensinasse. Mas eles pediram uma coisa que fez a diferença toda na vida deles. Pescadores se tornaram ganhadores de almas. Foram intrépidos, homens cheios de autoridade, cheios do poder de Deus. A sombra desses homens curavam. O lenço do suor curava. Homens que tinham uma autoridade de cerrar o céu e dizer não vai chover, e não chovia.
Homens que tiveram a autoridade de dizer ao morto: levanta, sai da morte. E o morto ressuscitava. Eles pediram uma coisa interessante para Jesus. Ele disse: mestre, nos ensina a orar. Nos ensina a orar. Essa tua dor tem começo, meio e fim, mas você precisa orar. Você precisa orar. A oração, ela é mais poderosa do que qualquer consultório psicológico, qualquer consultório de psiquiatria. A oração, ela é poderosa em Deus para destruir fortalezas. Quando você ora, até o seu jeito de falar com as pessoas mudam. Quando você se relaciona com Deus, você aprende modos de também se relacionar com o ser humano. A oração. Quando eu oro, o Senhor de toda a glória, Senhor do universo, Criador dos céus e da terra, seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir, nem seus olhos fechados para que não possa ver, e sua mão não está encolhida para que não possa alcançar. Quando eu oro, coisas começam a acontecer. De forma que as coisas que são comuns, elas continuam comuns. As coisas que existem continuam a existir. Agora, o que eu acho interessante na oração é que as coisas que não existem passam a existir. É a oração. É a oração que faz isso. Oração. A oração abranda o furor do coração. A oração acalenta o coração desesperado. A oração traz paz ao que paz nenhuma tem. Ela traz calmaria ao que está em turbulência. A oração. Aprofunde seu coração na oração. Aprofunde seu coração naquilo que Deus te deu, porque o que Deus te revelou é para você usufruir, é para você viver a vida com plena sabedoria e tendo abundância em tudo que você vai fazer. É pela oração. Pastor, mas tudo na minha vida tem acontecido assim de uma forma terrível. Desgraça em cima de desgraça. Que bom que você está aqui essa noite, porque a sua desgraça vai ser transformada em graça. Quando a graça encontra a desgraça, prevalece a graça. A graça é dom, é graça de Deus, é misericórdia de Deus. E aí, para encerrar, eu queria que você pudesse ser justo com você mesmo. E aí você pudesse analisar o que está dentro do seu coração aí, o que, que os seus olhos têm enxergado, o que é que os seus olhos têm cobiçado, quais são as propostas que estão se achegando a você por mão, sabe lá de quem. Cabe a você negar, cabe a você ter autoridade para dizer basta, ou cabe a você continuar vivendo da forma que você bem entender que quer viver. Uma coisa eu digo com você: estar com Cristo não é ausência de tribulações, mas é ter domínio sobre as tribulações. Estar com Cristo não quer dizer que você não vai passar por dias difíceis. Vai passar por dias difíceis, mas você vai passar. Mas você vai passar. Quando eles entram num barco, disse Jesus: atravessemos. E atravessemos. Cris? Atravessemos, não atravessamos. Atravessemos. Temos consultoras aleatórias para assuntos mais difíceis. Atravessemos para o outro lado do rio.
se levanta uma tempestade no meio dessa travessia, não é? Mas o que foi que Cristo disse? Atravessemos para o outro lado. Querido, não sei se levantou uma tempestade aí, mas ele disse: atravessemos. Você vai chegar do outro lado, porque ele disse: atravessemos. Promessa de Deus e realidade é a mesma coisa. É a mesma coisa. Se ele disse atravessemos, você vai atravessar. Você vai atravessar. Glória a Deus. Você vai chegar no lugar que você tem que chegar. Dias difíceis, dias de dores. Coloque de pé, por gentileza, meu irmão. Nos abraçando. Quem é esse que Canta pra ele, canta. constrangendo com olhar? Ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Nosso caso, a voz dos nossos corações. Quem não te amou, quem não te amou, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos.
alguns Jós. Jó que perdeu filhos, perdeu tudo, está aqui essa noite. Eu não sei se tem algum Moisés que fugiu, que cometeu alguma coisa errada, e fugiu para o deserto, está vivendo um deserto até hoje. Eu não sei se tem alguém aqui dessa forma. Eu não sei se tem algum Davi que cometeu um adultério que foi terrível. Talvez ninguém olhe mais para ele da forma que de honra. Eu não sei se tem algum Davi. Eu não sei. Algum Abraão que foi desafiado a entregar tudo que ele tinha e até agora não entregou. Eu não sei se tem. Mas deixa eu encorajar você, meu querido. Se você é como Jó, perdeu tudo, tem o dobro te esperando. Se você é como Abraão, foi desafiado a entregar tudo, você vai descer com o seu tudo. Vai descer porque é promessa de Deus. Se você, como Davi, cometeu um erro, tem perdão na mesa. Tem perdão na mesa. Tem perdão na mesa. Ele unge a minha cabeça na presença dos meus inimigos. Tem unção para você. Você é como Moisés. Você pode ter ido para o deserto, está vivendo no deserto. No deserto você foi como fugitivo, mas você vai voltar como libertador. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Eu quero orar para dois tipos de pessoas. Primeiro, eu quero orar para pessoas que querem se render a Cristo, querem se encontrar com Ele. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração aí, que você repetisse essa oração comigo. Por favor, por gentileza, coloca a mão no seu coração aí e repita essa oração comigo. Fala assim: Senhor Deus, eu reconheço essa noite que eu preciso me assentar à mesa. Eu preciso do Senhor do meu lado, para as minhas decisões, para que a minha vida tenha sentido. Eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Entra no meu